podem ter estes problemas no setor da justiça na economia? A justiça é fundamental para a economia. Aliás, a justiça faz parte de qualquer estudo, qualquer relatório sobre o ambiente de negócios, tem lá uma componente, um critério de justiça. E, aliás, essa era a pior classificação de Angola. Quando havia o estudo sobre o ambiente de negócios do Banco Mundial, a pior classificação de Angola era justamente no critério da justiça. Porque é o seguinte, quando nós fazemos um negócio, nós fazemos a pensar que vai correr bem, não é? Por exemplo, quando damos um crédito. E depois, infelizmente, e muitas vezes as coisas correm mal. E quando as coisas correm mal, os conflitos têm que ser dirimidos. E são dirimidos aonde? Na justiça. E, portanto, a justiça em Angola não funciona. Como foi dito aqui, e isto tem uma influência tremenda sobre o funcionamento da economia. Não há economia sem justiça. As pessoas, não sei se têm essa noção, mas se não têm, deviam ter. Não há funcionamento da justiça, da economia sem que haja justiça. E, por exemplo, os investidores não vêm. Quer dizer, quem ouvisse ali o Vitorino, quem ouvisse, se tivesse um investidor estrangeiro, quem ouvisse o Adelino e pensasse em investir em Angola, não vinha cá. Não vêm cá investir, como é óbvio. E eles estão a dizer porque não gostam do país? Não, eles estão a dizer para alertar para a necessidade de resolvermos o problema. Tanto é que, e depois as pessoas refugiam-se, por exemplo, nos negócios. Ninguém quer ir aos tribunais. Fazem quê? Tribunais recorrem à arbitragem. Porque ninguém confia nos tribunais e nas decisões dos tribunais, que são compradas, são encomendadas, etc. Por exemplo, porque essa interferência do poder político não é de agora, de João Lourenço, é antiga, não é? Havia um conflito na Unitel entre os acionistas da Unitel, particularmente a engenheira Isabel dos Santos e os portugueses da PT, e um tribunal tomou uma decisão a favor da Unitel, que depois, sabes quem é que está agora com a posição que estavam a conflituar? É justamente do Estado. Portanto, não há. E nós percebemos porque é que isto acontece. E vamos pôr alguns números naquilo que estão a dizer, que são os dados, os números da Justiça. Vamos a esses números. A Justiça, os órgãos judiciais têm 124 mil milhões de kwanzas no Orçamento Geral do Estado. Portanto, é à volta de vamos dizer, 125 milhões de dólares, é um bocadinho mais. Isto é o que tem a Presidência da República. Portanto, a Secretaria-Geral da Presidência da República tem um orçamento que é igual ao dos tribunais todos. O Supremo, o de Contas, o Constitucional, todos os tribunais. O que é de todo mal? Quer dizer, enfim, eu não tenho noção dos orçamentos, mas quer dizer, faz confusão, não é? Só a Presidência da República, não é a Secretaria-Geral da Presidência da República ter um orçamento igual ao de todos os tribunais. Mais, os serviços de inteligência, não é? A bófia, não é? Como se diz, as bófias têm o Serviço de Inteligência e Segurança de Estado, o Serviço de Inteligência Externa e o Serviço de Inteligência Militar. No conjunto, têm 228 mil milhões de kwanzas. Portanto, estás a ver, têm praticamente o dobro dos tribunais todos. E, portanto, como é que a gente quer que os tribunais funcionem? É impossível. E, portanto, se nós não damos meios aos tribunais, é impossível que os tribunais funcionem. E, portanto, os números estão aqui. Os números são estes, são indesmentíveis. Só as viagens, no ano passado, em 2024, as viagens do Estado custaram 134 mil milhões de kwanzas. O orçamento da Justiça, eu disse que são 124 mil milhões de kwanzas. Portanto, só em viagens, o governo gastou mais 10 mil milhões de kwanzas do que gastou com a Justiça. Mas é que estamos a brincar, quer dizer, não é? Quer dizer, como é que querem que a Justiça funcione e vêm falar? Não é possível, portanto, nem há conversa possível, porque as causas estão perfeitamente identificadas e, portanto, não é possível que a Justiça funcione desta maneira. E, repito, eu não tenho noção mas todos sabem. O próprio ministro, o antigo ministro da Justiça, disse que quando saiu, e agora é advogado, é que percebeu os problemas da Justiça. Tenho pena que não esteja aqui o Tito Cambanjo, o meu amigo Tito Cambanjo, para lhe perguntar isso, se ele, como advogado, também sente estes problemas todos. Agora, também vale a verdade que isto não é muito diferente do... Agora, carros.
Têm problemas de carros, os juízes? Não têm. Enfim, os juízes menores, se posso dizer assim, se calhar têm, mas esses que andam dos tribunais superiores têm problema. Aí, para isso, há sempre dinheiro. Para o resto, para a justiça, não há dinheiro. Portanto, como é que se fala em justiça? Como é que se quer combater a corrupção se não se dão meios? E, portanto, esta é a parte, digamos assim, a parte dos orçamentos. Depois, uma pessoa como eu, quer dizer, em qualquer organização, em qualquer instituição, tem que haver estabilidade, não é? Os mandatos têm que ser cumpridos. E como tu disseste no início, não é? 2019 sai o Rui Ferreira. 2021 o Aragão pede demissão. 2023 Exalgina Gamboa também se demite. 2025 Joel Leonardo também se demite. Mas como é que nós vamos ter uma justiça? E por razões... se as pessoas estivessem doentes e a gente soubesse... Não. Demitem-se todos por razões... Quer dizer, aqueles que nos julgam é que são os bandidos, não é? Joel Leonardo alegou questões de saúde? Pois, não, mas uma coisa é o que dizem. Eu não sei, não fui investigar, mas por aquilo que dizem, todas as razões, talvez à exceção de Aragão... Enfim, o Rui Ferreira depois veio também dizer que era de intrigas e tal. Mas são todas... portanto, nunca tens, Zacarias, nunca vais ter justiça desta maneira, com instabilidade. E tudo isto aconteceu depois da tomada de posse de João Lourenço. Aliás, se bem se recordam, isto é tão assim que quando João Lourenço foi eleito presidente, antes da eleição, já se sabia quem iam ser os presidentes dos tribunais. Já se dizia, naquela altura, que o Rui Ferreira ia para o Tribunal Supremo, que o Aragão ia para o Tribunal Constitucional, só falhou um. Foi o Né Gonçalves, que estava indicado para presidente do Tribunal de Contas e que aparentemente recusou, não quis ir. Portanto, as cartas estão viciadas. E agora no Tribunal Supremo, até também já se diz e já se fala, vamos ver depois se confirma ou não, não é? Quais são, portanto, Zacarias, como é que a justiça vai funcionar assim? É impossível, não vai funcionar nunca. Muito bem, já está entre nós também Carlota Cambenje, conselheira nacional e porta-voz da Ordem dos Advogados de Angola. Carlota Cambenje, muito bom dia, bem-vinda ao Estado da Nação. Bom dia, nossos rádio-ouvintes e aos colegas de painel, muito obrigada pelo convite. Estamos aqui para, em nome e em representação da Ordem, podermos partilhar as nossas sensibilidades e compreensões em relação ao futuro da justiça em Angola. Muito bem, daqui a pouco já voltamos a si, Carlota Cambenje. Temos agora ao telefone Ismael Silva, presidente da Associação de Juízes de Angola. Ismael Silva, muito bom dia e bem-vindo. Ismael Silva, bom dia, bem-vindo. Bom, estamos com alguma dificuldade agora no contacto com Ismael Silva, presidente da Associação de Juízes de Angola. Está ao telefone. Estou disponível. Agora sim, Ismael Silva, bom dia. Bom, vamos melhorar o nosso sinal para retomarmos o contacto com Ismael Silva. Depois teremos também Júnior Paulino, que é o secretário para os assuntos jurídicos e judiciais do SOJA, o Sindicato dos Oficiais de Justiça de Angola. Carlota Cambenje, um setor da justiça com muitos desafios. Qual é o panorama que se pode apresentar em relação às macas, desafios e soluções para neste setor importante da vida pública? Bem, a situação do setor da justiça preocupa-nos a todos e a Ordem, enquanto instituição com significativa responsabilidade no âmbito da administração da justiça, não está indiferente a esta situação que temos vivenciado. Eu acredito, ou nós acreditamos, que o nosso sistema de justiça atravessa o pior momento. Por quê? Porque o panorama, e eu prefiro dizer aqui, o retrato real que foi aqui apresentado pelos colegas de painel, da qual eu não me demarco, é extremamente preocupante. Nós estamos a atravessar um período onde aquilo que deveria ser combatido pelos nossos órgãos judiciais, pelos tribunais, é o grande problema dos tribunais. A corrupção a nível da nossa justiça. O combate à corrupção, provavelmente, que foi a agenda, que seria um assunto a ser levado aos tribunais e a ser discutidos e verificados a sua existência como tal no âmbito das instituições, é o principal problema que hoje nós assistimos e verificamos a nível do nosso sistema judiciário. Além da questão da corrupção, que é o principal câncer que hoje se verifica. Aliás, é a principal bandeira do presidente João Lourenço. Não, e é muito preocupante. É o principal câncer a nível do nosso sistema judicial. Nós verificamos também um período em que
Há questões que têm a ver com o excesso de prisão preventiva, é verdadeiramente um problema. As questões que têm a ver com a celeridade processual é verdadeiramente um problema. Há um nível muito acentuado de denegação de justiça e, para concluir, a falta de transparência no processo de admissão ou seleção de novos magistrados a nível do nosso sistema judicial. Nós acompanhávamos anos atrás que os concursos eram abertos a nível do Instituto Nacional de Estudos Judiciários e que todos os licenciados em Direitos podiam se candidatar e, posteriormente, com as suas debilidades e dificuldades, havia um processo de seleção, formação e até a tomada de posse desses auditores que passam a ser magistrados judiciais e do Ministério Público. De um tempo a esta parte, nós temos assistido várias cerimónias onde são nomeados juízes, auditores que terminam o processo de formação, cujo critério de admissão destes mesmos auditores ninguém consegue explicar, ninguém consegue dizer. Porque há muito tempo, e estou aqui ladeada de colegas magistrados e advogados que poderão claramente, caso não configure a verdade, partilhar as suas sensibilidades. Durante algum tempo que nós não vemos nenhum concurso público para efeito de admissão de juízes a nível da jurisdição comum, propriamente a juízes de direito. O que se sabe, e eu isto posso partilhar porque também, enquanto jurista, acaba sempre por verificar um ou outro colega, pessoa próxima que acaba por ingressar a esta função judicial, é que são captados. Qual é o critério? Não se sabe. Vão fazer uma formação, às vezes em Portugal, outras vezes em Moçambique, depois voltam aqui, tomam posse, são magistrados. Qual é o nível de preparação destes mesmos magistrados? Qual é o nível de consciencialização ética destes magistrados para assumir tamanha responsabilidade? Quais são os critérios que têm-se levado em conta para que esses magistrados saibam administrar efetivamente a justiça em nome do povo? Não há transparência. Eu acho que há um número significativo de fatores que não deveriam, em função da maturidade que o nosso sistema judicial deveria ter, que já não deveriam ser um problema como tal para nós. Eu concordo quando estava a ouvir aqui o Dr. Fansone a partilhar a questão de capacitação. Não há um programa efetivo de capacitação dos próprios magistrados ao ponto de poderem desenvolver as atividades que lhes são confiadas com a mestria de que se espera, não é? A mobilidade dos próprios magistrados é uma situação que às vezes estrangula a própria administração da justiça. Há províncias que, infelizmente, têm magistrados que passam simplesmente, é casa de passagem, que ficam 2 anos e depois todo mundo vem concentrado para aqui para Luanda. O estrangulamento, e eu posso citar aqui que essas mobilidades às vezes acabam por causar a nível do interior do país, é gritante. A província de Cabinda, infelizmente, está com um número muito acentuado de morosidade processual e estrangulamento em termos de gestão da justiça, porque não tem magistrados suficientes para o efeito. Será pela falta de condições? Não, os que lá estavam também já conseguiram a sua tão aclamada e famosa mobilidade e certamente vão para, se calhar, as províncias que mais apetecíveis, permitem-me utilizar aqui a expressão, que é Luanda, fundamentalmente, que é a primeira, porque todo mundo parece que vai para a magistratura com o interesse de estar 2 anos ou 3, se não 4, se calhar o Dr. Fansone ali poderia nos ajudar o número de quantos colegas já viu a passar ali a nível da comarca do Lubito e posteriormente a tendência a vir aqui para o centro e ainda assim nós continuamos com os elevadíssimos problemas que nós temos atravessado. E digo mais, nós estamos diante de um período em que a celeridade é seletiva. Eu posso partilhar assim com muita franqueza essa seletividade da celeridade processual. No ano passado, eu propriamente acredito que em novembro do ano passado, foi dada entrada uma providência cautelar, impugnando um regulamento para o concurso curricular a desembargadores a níveis do Tribunal da Regulação, que até hoje, providência cautelar até hoje, não tem absolutamente nada. Não tem número, não foi distribuído, não existe nada desta providência cautelar. Até hoje. E não há informações concretas sobre isso? Não há. E isto aqui não é uma novidade. Isto aqui não é nenhuma novidade. Uma providência cautelar a impugnar o regulamento de um concurso curricular a nível do Conselho Superior e eram para os juízes desembargadores. Até hoje não há absolutamente nada. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos assistindo decisões que vão saindo em tempo recorde. Qual é o critério que são utilizados? Os tribunais são o mesmo. A ideia que fica é que existem 2 tribunais.
não é? E que os critérios de imparcialidade que deve estruturar, que deve imperar a nível do nosso sistema judicial não é assistido, não é verificado na sua plenitude. É o caso da decisão à volta da suspensão do vosso diálogo sobre as eleições. Eu acho que em relação a isso, todo mundo já sabe. Quem dera se a nossa justiça trabalhasse como trabalhou naquele caso em concreto. É que ou em 24 horas nós, em função da urgência, da necessidade e do interesse público por detrás de qualquer processo, verificar-se. Quem dera. Aquilo é uma coisa de sonhos e parabeniza-se por tamanhas celeridades, não é? Deve-se parabenizar pela mestria e tamanha celeridade. Porém, essas celeridades não podem ser seletivas. Não podem ser seletivas porque claramente nós vamos assistindo situações em que o Tribunal poderia ter uma atuação, se calhar, mais próxima daquilo que é a sua função judicial, mas infelizmente o que assistimos não é morosidade processual, é claramente uma denegação de justiça. Muito bem. Carlota... Não é justiça, passa a ser um instrumento e é o que se está a verificar nos últimos tempos. Isto tudo não deveria criar outra coisa senão uma erosão na confiança pública no nosso sistema de justiça, que é o que nós estamos a ver nos últimos tempos. As pessoas já não confiam no nosso sistema de justiça. Isto aqui não é novidade alguma, não precisamos de censo para comprovar este facto. Os cidadãos não sentem o impacto da justiça. Não confiam no nosso sistema de justiça. O que caracteriza fundamentalmente o nosso sistema de justiça são decisões injustas, maioritariamente. Se não é decisões injustas por serem totalmente desajustadas àquilo que seria o padrão legal aceitável para um verdadeiro Estado de direito, se não é injusta porque chega num momento em que nem se faz sentir a referida justiça, porque é tão tardia que mais vale se não se requeresse, senão mesmo porque os meios utilizados e a tramitação utilizada é totalmente desajustada às formalidades legalmente previstas para o efeito. Nós, enquanto ordem, nós temos encetados contactos e acreditamos que dentro em breve poderá ser feita uma comunicação formal em relação a esta questão em concreto com os demais órgãos que intervêm na administração da justiça, no sentido de podermos unir sinergias e trabalhar com vista a, primeiro, recuperar a confiança da população, do cidadão no nosso sistema de justiça. E o recuperar a confiança do nosso sistema judicial, a confiança dos cidadãos no nosso sistema judicial, passa primeiramente por libertar. O nosso sistema de justiça deve estar liberto. Quem deve libertar a justiça? Do poder político. Deve estar liberto financeiramente do poder político. Deve existir uma autonomia efetiva do nosso sistema de justiça. Não faz sentido que nós, vamos agora para 50 anos, continuamos a ter problemas de base a nível do sistema de justiça. Eu não sei se em Benguela nós já temos impressoras, papel, tinteiro, computadores para todos, doutor Fansone, se já temos questões... Disse recentemente que os próprios magistrados contribuem, né? Exatamente. Exato. Então, isso são questões. Não, isto é só. Vamos falar da capital. Exatamente. Temos aqui um representante. Temos aqui um representante, é só para ouvir em primeira mão, não é? Essas são questões de base. Há até julgamentos que não acontecem por falta de combustível para ligar os geradores. Sim, não é? Então, isto aqui é o demais, se calhar, arrepiante para partilhar em função das nossas dificuldades. Isso são dificuldades administrativas que poderiam ser muito facilmente supridas. Então, o primeiro passo é exatamente esse. O nosso sistema de justiça deve estar financeiramente liberto do poder político. Deve afastar esta independência de forma emergencial. Deve haver maior transparência na atuação dos nossos órgãos de justiça. Publicações de relatórios em relação ao desempenho e dos prazos médios que os tribunais têm realizado, e isso não é nenhuma novidade. Aliás, noutros países é comum nós, enquanto o povo, porque o povo é que é detentor, os tribunais administram a justiça em nome do povo, e é assim que dispõe o 174 da Constituição. Então o povo precisa ter consciência de como é que essa justiça está a ser administrada. É importante que se torne público a lista dos candidatos e o critério utilizado para a seleção, aqueles que vão ter as nossas vidas em suas mãos, que vão ditar o futuro de muitos dos nossos irmãos. É importante que se garanta maior responsabilização ética
e judicial dos nossos operadores de justiça, porque as questões éticas e deontológicas têm sido um dos maiores problemas. Aliás, nós já vimos procurador a lutar com o juiz porque o valor que haviam acordado, que deveria ser repartido, permite a expressão, a micha não foi devidamente repartida. Isto é corrupção. Não é coisa de outro mundo, e todo mundo sabe, todo mundo ouviu esse escândalo. Não é uma coisa lendária, não é uma coisa que está a ser criada no momento. É só para verificar o nível em que nós nos encontramos e de que forma é que nós poderíamos exigir que alguém olhe para uma situação e entenda que não, vou submeter o meu conflito e claramente em tempo oportuno, em prazo razoável, eu vou ter uma decisão justa mediante um processo equitativo. Isto não existe. A ordem continua aberta e até apresentou a sugestão, e olhando aqui para o que o Dr. Katumbela partilhou em relação à denúncia, é importante. A nossa pretensão enquanto ordem é que seja cada vez, além da questão da autonomia, que já vemos nos debatendo e sugerindo de forma muito constante, é a necessidade de os canais de denúncias serem operacionalizados. Os canais de denúncias devem estar abertos e deve-se garantir a proteção do denunciante, de tal forma que seja possível termos acesso a todas estas informações de forma direta e serem devidamente tratadas e responsabilizadas os titulares destes. Sem confiança no setor da justiça, como os cidadãos vão denunciar? Ali está, por isso é que nós precisamos de um canal de denúncia devidamente estruturado, de sinergia entre todos os órgãos que participam na administração da justiça, para que realmente os cidadãos sintam confiança de que, independentemente de existirem pessoas que afermam, porque o sistema judiciário não é uma pessoa, as pessoas é que constituem o sistema judiciário, independentemente de nós termos pessoas más, ética e deontologicamente reprováveis nestes locais, nós temos um canal para ser denunciado e para que seja verdadeiramente responsabilizado quem não tenha uma postura compatível com o sacerdócio que é a magistratura. Carlos Rosado Carvalho, sem transparência, sem recursos financeiros, dependência, influência do poder político, falta de relatórios, não são divulgados. Como libertar financeiramente o setor da justiça? Pois, olha, eu acho que nós estamos aqui em presença de um problema sistémico, e Zacarias, e tu saberás também, como eu, também é jornalista, os problemas que nós estamos aqui a elencar são os problemas de todos os setores. Não é um problema exclusivo da justiça. E, portanto, o que está mal é o país mesmo. Porque é um problema sistémico. Isto acontece, interferências políticas, isso acontece em todo lado, não é? Acontece nos negócios, acontece nas escolas, acontece em todo lado. Portanto, é o país que nós temos que mudar de vida, nós temos que mudar de modelo, nós temos que ter um país que funciona, nós temos que ter um Estado de Direito, porque as leis estão lá. As leis estão lá, formalmente, porque, e aqui vem-se o problema das nomeações. Porque é o Presidente que nomeia, não sei. É o seguinte, se há alguma instituição em Angola blindada contra a interferência política, essa instituição é provavelmente o BNA, não é? Porque a independência está na lei, a independência está na Constituição e os dirigentes são completamente inamovíveis. Mas o BNA é independente. É que o problema está nas pessoas também, não é? Eu sou nomeado. Eu tenho que seguir a lei, não tenho que seguir, porque todos estes senhores, eles estão blindados, mesmo os tribunais, eles estão blindados, eles podem exercer a sua função com independência. Por que não o fazem? Pois, porque não fazem, é o problema. É porque desde o princípio, é o Estado. O presidente Agostinho Neto, quando declarou a independência, em 11 de novembro, disse que o Estado angolano tinha que se sujeitar aos ditames do MPLA. E até hoje continua a ser assim. Até hoje nós temos esta situação em que não há independência e as pessoas não querem ser independentes. Por exemplo, esta coisa dos dinheiros. A uma certa altura, era ministro da Economia. Sabes que um dos problemas maiores em termos de Angola e em termos de decisões, etc., eu tenho mencionado aqui, é o Instituto Nacional de Estatística. Porque nós, para tomarmos decisões, temos que tomar decisões informadas, temos que ter dados. E o Instituto Nacional de Estatística deve ser das instituições mais independentes que deve haver num país. E a uma certa altura perguntaram ao antigo ministro Sérgio Santos da Economia se o Instituto Nacional de Estatística era independente. E sabes que ele respondeu? Sim, o Instituto Nacional de Estatística é independente, mas é preciso não esquecer que quem paga o salário é o governo. É o que estávamos aqui a dizer. E, portanto, as coisas são assim. Esta semana houve uma autoridade de concorrência fez uma conferência. E, portanto, um dos problemas também que foi mencionado é
é dependência da autoridade da concorrência face ao Ministério das Finanças. Portanto, este é um problema sistémico, este é um problema do país, não é um problema dos tribunais. E, portanto, o futuro da justiça e de tudo passa por nós mudarmos estas mentalidades. Os nossos juízes, eles não acham que estão ali para julgar independente, eles estão ali para defender o governo. Que resulta de quê? Ainda do tempo passado do Partido Único. Não, as pessoas, é essa mentalidade, Zacarias, que eu acho que tem que ser alterada. E a mentalidade começa nas próprias pessoas. Eu fui nomeado pelo Presidente, mas eu fui nomeado para um cargo que é do Tribunal. Eu não tenho que obedecer ao Presidente. Eu tenho que fazer e desempenhar o meu papel de acordo com as funções, de acordo com os estatutos e essas coisas todas. E, portanto, o que acontece é que todas estas coisas que dizem que entram e não sabem como é que entram. Qual é a instituição que em Angola nós sabemos como é que as pessoas entram? O Banco Nacional de Angola, a gente também não vê concursos públicos. E entra uma data de pessoas. Portanto, Zacarias, o problema é sistémico. O problema não é exclusivo da justiça, é um problema que é transversal a todos, e é isso que nós temos, é por aí que nós temos que mudar. Temos que mudar de vida, temos que mudar de mentalidade. Se calhar na justiça não deveria existir, não é? Porque é o garanto de toda uma sociedade, não é? Pois, só mais uma coisa para dizer, números que eu gosto perguntou-se, o Afrobarómetro perguntou às pessoas se confiavam na justiça ou não. E uma das perguntas é: o cidadão comum, se recorrer aos tribunais, podem obter justiça? E 70% praticamente disseram que não, que era impossível que um cidadão comum... Portanto, estão a ver, 70% dos angolanos acham, do angolano comum, de nós, não é? Cidadãos comuns, acham que não vão obter justiça se recorrerem aos tribunais. E depois fazem outra pergunta. Perguntam se as penas aplicadas aos poderosos são duras ou são leves. 60% dizem que são leves. Então, foi o Presidente da República, no discurso de tomada de posse, disse mais ou menos que não há gente tão pobre que não possa ser justiçada, nem tão rica que não possa ser perseguida. E ao fim destes anos todos, ao fim de 7 anos de mandato, pergunta-se aos angolanos e eles acham isso. 70% acham que os comuns, o cidadão comum, não obtém justiça se recorrer aos tribunais. 60% acham que os poderosos têm penas suaves. Sim, sim. É isso, é aqui que nós estamos. E consegue-se perceber porque é que se chega a essa conclusão? Porque para o cidadão comum, nós vamos ouvir na Rádio Nacional, eu acho que é Gabriel Veloso, a dizer que, olha, foi condenado a X anos de prisão e ali afora, e para uma classe se calhar mais elevada, média alta, se não alta, nós sabemos sempre que termina por inconstitucionalidade e depois já não se sabe qual é o caminho. Essa inconstitucionalidade é inocente, é culpado, é quase culpado inocente, e depois não se percebe absolutamente nada. Não há uma conclusão efetiva que se possa tomar em relação a essa questão. E gasta-se recursos, recursos financeiros, recursos de capital humano, as pessoas cria-se expectativa e confiança na própria justiça, e até se faz potencia-se julgamentos públicos, há até manchar a imagem de uns e outros que têm ou não interligação com os processos, para depois vir aqui o grande manto sagrado, se não de Nossa Senhora de inconstitucionalidade, que acaba por apagar tudo mais alguma coisa, né?